A AGECOM apresenta História no Café da Manhã, dia 19 de junho, Dia do Cinema Brasileiro. Narração por Letícia Padilha. Contar histórias sempre foi uma grande ambição para a sociedade. Desde muito cedo, encontramos maneiras de registrar momentos, compartilhar experiências e guardar memórias. Foi por essa ambição que a história do cinema se iniciou no século XIX. Na busca por dar vida às suas fotos, os irmãos Auguste e Louis Lumière realizaram a primeira exibição pública de imagens em movimento, através do cinematógrafo, inventado por eles mesmos, no dia 28 de dezembro de 1895, na cidade de Paris. O aparelho foi capaz de projetar curtas-metragens em locais públicos. A novidade impressionou o público da época, e pela primeira vez, as pessoas podiam assistir às cenas da vida cotidiana projetadas em uma tela, dando origem a uma das maiores formas de arte e entretenimento da história. Ainda nesse mesmo ano, o inventor norte-americano Thomas Edison apresentou o Virascope, aparelho utilizado para projeções cinematográficas que ajudou a popularizar essa nova forma de entretenimento nos Estados Unidos, transformando de uma experiência individual para algo coletivo e abrindo as portas para os primeiros cinemas fechados do mundo. Com esse crescimento no exterior, o Brasil também dava seus primeiros passos nessa nova forma de arte. Na cidade do Rio de Janeiro, em 1896, foi realizada a primeira exibição de cinema do país, quando no dia 8 de julho, o belga Henri Payet transmitiu na tradicional Rua do Ouvidor uma sequência de 8 curtas retratando o cotidiano de cidades europeias. O sucesso e interesse do público foi tão grande que empresários viram a necessidade de construir um lugar onde essas sessões pudessem ocorrer de forma mais permanente. E assim, em 31 de julho de 1897, nessa mesma rua, foi criado o que viria a ser o primeiro espaço fixo para exibições cinematográficas no Brasil, o Salão de Novidades Paris. Em 19 de junho de 1898, o cinegrafista italiano Afonso Segreto registrou imagens da entrada da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Esse acontecimento é considerado um dos marcos iniciais do cinema nacional e inspirou a escolha do Dia do Cinema Brasileiro. A estruturação do processo de exibição no país se deu entre 1907 e 1910. Com a falta de eletricidade da época, implantar salas de cinema ficava cada vez mais difícil, principalmente por muitas delas possuírem suas próprias equipes de filmagem. A maior parte dos filmes exibidos, no entanto, eram importados principalmente da Europa. Os primeiros filmes gravados no país foram, em sua maioria, documentários. O curta-metragem Os Estranguladores, de Francisco Marzullo e Antônio Leal, é considerado a primeira película de ficção do Brasil. Já o primeiro longa-metragem foi O Crime dos Banhados, dirigido por Francisco Santos. Ao longo das décadas seguintes, o país desenvolveu uma produção própria, retratando sua cultura, seus costumes e suas transformações sociais. Movimentos como as chanchadas, nas décadas de 40 e 50, conquistaram o público com humor, música e entretenimento popular. Marcada pelo estereótipo de ser um estilo de produção menor, elas se inspiravam nos musicais de Hollywood, mas sem deixar de serem comédias leves, voltadas para o humor popular, incorporando elementos do rádio, do teatro de revista, dos espetáculos de carnaval e da música popular urbana do Rio de Janeiro, então capital do país. Foi nesse mesmo período que surgiu a Atlântica Cinematográfica, uma das principais produtoras do gênero. Fundada por Moacir Fenelon e pelos irmãos José Carlos e Paulo Burle, ela revolucionou a forma como era feito cinema no país, e o seu grande diferencial era que os seus filmes eram produzidos regularmente e com elencos conhecidos. Ainda nessa época, também surgiu a Companhia Cinematográfica Vera Cruz, responsável por lançar o filme O Cangaceiro. O projeto, dirigido por Lima Barreto, foi o primeiro filme brasileiro a conquistar amplo reconhecimento internacional e fez história ao ser o primeiro filme nacional a vencer no prestigioso Festival de Cannes, levando os prêmios de melhor filme de aventura e melhor trilha sonora. Mais tarde, o cinema novo trouxe obras que buscavam refletir sobre a realidade brasileira, utilizando o mesmo como instrumento artístico e social. A ideia era romper com o cinema comercial dominante e criar uma linguagem capaz de retratar os problemas do país. O movimento surgiu no final dos anos 50 e se consolidou nos anos 60,
sendo liderado por cineastas como Glauber Rocha, Nelson Pereira dos Santos, Cacá Diegues e Rui Guerra. Inspirados pelo neorrealismo italiano, os diretores desse movimento defendiam uma produção autoral e de baixo orçamento, mas comprometida com a realidade do Brasil, e ficou marcado pela expressão "uma câmera na mão, uma ideia na cabeça". Foi nesse período também que o cinema brasileiro obteve novamente o reconhecimento no exterior, com o filme O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte, levando a Palma de Ouro no prestigioso Festival de Cannes, na França. Mas nem todos concordavam com essas ideias, e no final da década de 60 surgiu o cinema marginal, também conhecido como cinema de invenção. Em contraste com as propostas do cinema novo, esse movimento adotava uma linguagem experimental, provocativa e muitas vezes irreverente. Seus filmes exploravam temas urbanos, críticas ao autoritarismo e à sociedade de consumo, frequentemente utilizando recursos estéticos considerados transgressores para a época. Entre os principais representantes estavam Rogério Sganzerla, Júlio Bressani e Andrea Tonassi. Produções como O Bandido da Luz Vermelha ajudaram a consolidar uma das fases mais ousadas da história do cinema brasileiro. Porém, com a chegada da ditadura militar, o cinema sofre um grande baque e precisa se adaptar à nova realidade, com censuras e narrativas mais controladas. E assim, políticas públicas também marcam o cinema no Brasil. Em 1969, a Embrafilme, empresa brasileira de filmes, foi criada para financiar as produções cinematográficas que se alinhassem às exigências do governo militar. O início da década de 90 representou um dos momentos mais difíceis para o cinema nacional, quando, durante o governo de Fernando Collor, a Embrafilme foi extinta e diversos programas de incentivo à produção audiovisual foram encerrados. Como consequência, o número de filmes produzidos no país caiu drasticamente. Até que, no ano 2000, período conhecido como a fase da retomada do cinema, foi criada a Secretaria para o Desenvolvimento do Audiovisual, responsável pela regulamentação daquela que viria a se tornar a Lei do Audiovisual, possibilitando a produção de centenas de filmes nacionais ao longo das últimas décadas. Após a retomada, o cinema brasileiro entrou em uma fase de diversificação e expansão. Novas produtoras, cineastas e tecnologias ampliaram as possibilidades de criação, fortalecendo a presença do audiovisual nacional, tanto nas salas de cinema quanto na televisão e nas plataformas digitais. Por trás de cada uma dessas eras, existiram diretores que tiveram coragem de produzir obras que marcaram gerações e ajudaram a construir a identidade cultural do país. Entre elas estão Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, Dona Flor e seus dois maridos, dirigido por Bruno Barreto, Central do Brasil, de Walter Salles, Cidade de Deus, de Fernando Meirelles e Kátia Lund, Tropa de Elite, de José Padilha, e Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Essas produções também revelaram artistas que se tornaram referências nacionais e internacionais. Nomes como Fernanda Montenegro, Grande Otelo, Sônia Braga, Lima Duarte, Wagner Moura, Lázaro Ramos, Celton Mello, Fernanda Torres e Matheus Natchangali contribuíram para consolidar o prestígio do audiovisual brasileiro dentro e fora do país. Assim como todas as formas de artes, a forma como consumimos as obras no cinema passou por importantes transformações, principalmente após a chegada da plataforma de streaming. Antes da pandemia de Covid-19, ir ao cinema era visto como uma experiência única, fazendo com que o público frequentasse regularmente as salas de exibição para acompanhar os principais lançamentos do momento. Filmes costumavam ter uma janela de exibição de 70 a 90 dias, exclusivos no cinema, e os lançamentos eram programados pensando nas bilheterias. Com a chegada da pandemia em 2020, os cinemas permaneceram fechados por vários meses, e a produção audiovisual precisou se adaptar às restrições sanitárias. Nesse período, as plataformas digitais ganharam ainda mais espaço, tornando-se uma das principais formas de acesso a filmes e séries. Muitos filmes passaram a ser lançados no cinema e streaming ao mesmo tempo, enquanto alguns foram produzidos apenas para as novas plataformas. Após a reabertura das salas, o setor iniciou um processo gradual de recuperação. Embora os cinemas tenham voltado a receber grandes públicos, especialmente em produções de grande apelo comercial,
o hábito de assistir conteúdos em casa permaneceu como uma característica marcante do comportamento do público contemporâneo. Atualmente, o cinema brasileiro vive um momento de renovação e reconhecimento internacional. Produções recentes demonstram a capacidade da indústria nacional de contar histórias universais sem perder sua identidade cultural. Filmes como Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, e O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, representam essa nova fase de projeção internacional do audiovisual brasileiro, reafirmando a relevância dos cineastas nacionais nos principais festivais e premiações do mundo. Ao mesmo tempo, o cinema popular continua sendo fundamental para o setor. Comédias, dramas, biografias e produções voltadas ao grande público seguem entre os filmes nacionais mais consumidos pelos brasileiros, contribuindo para a sustentabilidade econômica da indústria. Nesse cenário, a era do streaming ampliou as possibilidades de distribuição e acesso. Hoje, produções brasileiras podem alcançar espectadores em diferentes regiões do país e do mundo, fortalecendo a diversidade de narrativas e expandindo o alcance do cinema nacional, para além das salas de exibição. O Dia do Cinema Brasileiro celebra não apenas os filmes, mas também os profissionais que tornam possível a existência dessa arte, contribuindo para preservar memórias, estimular reflexões e promover diferentes perspectivas sobre a sociedade. Mais do que entretenimento, ele é uma ferramenta de cultura, educação e comunicação. E na Universidade Anhembi Morumbi, temos cursos como Cinema e Audiovisual, Produção Audiovisual e Rádio e TV, que ajudam a formar profissionais preparados para atuar em um mercado que continua se reinventando, através da criatividade, da inovação e da capacidade de contar boas histórias. O História no Café da Manhã é uma produção da AGECOM, a Agência Experimental de Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi. Pesquisa e roteiro, Giovana de Souza Soares e Letícia Padilha. Gestão de grupo e datas e revisão, Letícia Padilha. Coordenação, professora Fernanda Iarossi. Gravação nos estúdios de comunicação da Anhembi Morumbi, coordenados por Nathan Oliveira. Edição e finalização, Gabriele Barros e Gabriel Ricardo. Deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo episódio do História no Café da Manhã.